Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo vou falar acerca do livro Quem é o Povo? A questão fundamental da democracia, do jurista alemão Friedrich Müller. O terceiro tipo de povo é classificado pelo Müller como sendo o povo ícone. E o que é esse povo ícone? Quer dizer, corresponde àquela situação em que já não existe nenhum tipo de relação jurídica entre o representante e o representado. Ou seja, existem falhas de legitimidade, lembrando o que eu falei aí na parte anterior, né? Ou seja, a legitimidade jurídica, a aceitação de que aquela pessoa pode governar. Então, na visão do Müller, já não existiria isso. E aí, ainda que existam, então, essas falhas de legitimidade, mesmo assim, o governante continua a se fazer valer da ideia de povo, mas colocando já esse povo de uma maneira abstrata, né? E não mais povo vinculado a um grupo social efetivo e específico. Ele diz, então, que nesse sentido se utiliza a palavra povo para tentar se referir a todas as pessoas, como se houvesse ali um vínculo entre governante e governado, mas na verdade esse vínculo efetivamente não existe. Ou seja, é apenas uma manipulação ideológica do cidadão para que ele, cidadão, acredite que o governante está fazendo alguma coisa em seu nome ou em seu benefício, quando na verdade isso não está acontecendo. E ele diz ainda que essa ideia de povo como ícone nada mais é do que a transformação do povo em um mito. É como se o povo se transformasse em um mito, já que, nesse caso, por não haver nenhum tipo de vínculo, né, cria-se, então, essa unidade ou essa entidade abstrata que corresponde a quando o político diz estou fazendo isso ou estou fazendo aquilo em nome do povo ou para o bem do povo. Né? Ou seja, se coloca o povo de uma maneira bastante genérica e qualquer coisa, então, pode ser vinculada àquele povo. Né? Qualquer ação pode ser uma ação em benefício do povo ou, em tese, qualquer pessoa pode se sentir como parte do povo. Né? E isso, na visão do Müller, nada mais é do que uma mera manipulação ideológica do próprio cidadão para que esse cidadão, então, venha a legitimar esse governo, ainda que a legitimação não exista. Quer dizer, é apenas uma legitimação ideológica, mas sem raízes efetivas de relação entre governante e governado. E a última classificação que o Müller faz é aquilo que ele chama de povo como destinatário das ações civilizatórias do Estado. E basicamente, quem faz parte desse povo? São todas as pessoas. Aqui o autor coloca de uma maneira bem geral que fazem parte desse conceito de povo ou dessa classificação de povo todas as pessoas, porque uma vez que todo e qualquer indivíduo está vinculado ao Estado, não importa se esse indivíduo tem ou não tem direitos políticos, por exemplo. Significa dizer o quê? Que o que importa aqui é a defesa dos direitos fundamentais desse indivíduo, e aí isso não se vincula exclusivamente com os direitos políticos. Então, ele coloca, por exemplo, que o fato de um estrangeiro não ter direitos políticos não significa dizer que aquele estrangeiro não tenha direitos fundamentais. Ou seja, ele tem o direito fundamental à vida, por exemplo, ele tem o direito fundamental à liberdade, à sua privacidade. Então, nesse sentido, o Estado precisa resguardar os direitos fundamentais dessa pessoa. Então, esse indivíduo, ele vai ser integrante desse povo como destinatário das prestações civilizatórias do Estado. Ou seja, independentemente deste indivíduo ter ou não participado do processo de eleição do governante, cabe ao Estado respeitá-lo, não porque ele votou ou deixou de votar, mas simplesmente por ele ser um ser humano. Ou seja, compete ao Estado ali garantir a dignidade humana daquela pessoa. E ele diz que existe essa classificação de povo porque, independentemente do indivíduo fazer parte do povo ativo ou do povo como instância global de atribuição de legitimidade, aquele indivíduo ele não tem apenas deveres para com o Estado e para com os demais na coletividade,
mas ele também tem direitos e esses direitos, portanto, precisam ser resguardados, precisam ser garantidos pelo Estado. Portanto, ele, cidadão, ou ele, aquela pessoa ali, ela é, como diz o nome da classificação que o Miller dá, ela é o destinatário, né? O indivíduo é o destinatário das prestações civilizatórias do Estado e, nesse sentido, então, esse indivíduo também vai fazer parte do conceito de povo. Feita essa classificação, ele vai, então, em um capítulo específico, dizer a quem esses conceitos de povo se referem. Eu já falei isso durante a própria explicação, mas eu vou repetir aqui apenas para reforçar. Então, o povo como ícone se refere a quem? Na verdade, o Miller vai dizer que não se refere a ninguém de maneira específica, por um lado, e ao mesmo tempo vai se referir a todo mundo. Ou seja, a ideia de povo como um ícone, como é uma ideia abstrata, já que esse povo é abstrato, ele não está se dirigindo a nenhuma pessoa específica e, portanto, não há ali nenhum tipo de relação jurídica de legitimidade entre o governante e o governado. O povo ativo, como eu disse anteriormente, se refere àquelas pessoas que têm o direito de votar e de ser votadas. O povo, como instância global de atribuição de legitimidade, diz respeito àquelas pessoas que têm a nacionalidade de determinado Estado e que passam, então, a aceitar, a legitimar o governo com base nas regras jurídicas estabelecidas. E o povo, como destinatário, diz respeito a absolutamente todas as pessoas que estão dentro daquele território ocupado por aquele Estado. Ou seja, elas fazem parte do povo simplesmente por serem seres humanos. No próximo capítulo, o Miller vai falar acerca do povo como um conceito de combate, por um lado, e vai falar também acerca da positividade da democracia, por outro lado. E o que quer dizer isso? Ele começa dizendo que, em termos históricos, a expressão, a palavra povo, teve inúmeros significados. Então, por exemplo, quando a gente fala em povo em Atenas, quem era o povo em Atenas? Basicamente, eram os homens livres, né, maiores de uma determinada idade e com uma determinada renda, por exemplo. Quando se chega na Idade Média, quem é o povo? Quer dizer, o povo são os senhores feudais, por exemplo. Quando se chega na Idade Moderna, quem é o povo? O povo, novamente, são aquelas pessoas que fazem parte dos estratos livres da sociedade, né? Das classes sociais mais livres da sociedade. E ele fala, por exemplo, na África do Sul, durante o regime do Apartheid, quem era o povo? Então ali o povo seriam os homens brancos, homens e mulheres brancos, só eles eram considerados como povo. Então nesse sentido, ou é nesse sentido que o Miller vai dizer que a palavra povo, ela serve como um conceito de combate. E um combate em que sentido, né? Ou seja, a palavra povo serve para combater o quê? E aí, na visão dele, a palavra povo deve ser utilizada para combater todo e qualquer tipo de exclusão ou todo e qualquer tipo de discriminação social que as pessoas venham a ter. Lembrando que esse combate deve ser em relação a exclusões que eventualmente venham a ser criadas pelo próprio Estado. Então, quer dizer, voltando lá ao exemplo de Atenas, quando se entendia que povo eram apenas os homens livres e que os escravos, mulheres, idosos, etc., ficavam de fora do conceito de povo, quem definia isso? Quem definia isso era o Estado, digamos assim, fazer uma analogia aí, né, entre o conceito de Estado moderno e a cidade de Atenas antiga, no caso. Então, é nesse sentido que a ideia de povo precisa ser utilizada como um mecanismo de combate para que se combatessem aquelas exclusões presentes naquele momento. Ou no caso da África do Sul, quer dizer, a partir do momento em que se entende que povo seriam apenas as pessoas brancas, né, os homens e mulheres brancos, no caso da África do Sul, lá no período do Apartheid, então que o conceito de povo deveria ser utilizado para se combater essa exclusão. Ou seja, num primeiro momento, a palavra povo ela precisa ser entendida em um sentido de representação jurídica, né, de vínculo jurídico entre todo e qualquer indivíduo e o estado no qual esse indivíduo se encontra. Daí essa ideia, repito, de que a palavra povo pode ser utilizada como um conceito de combate às exclusões
que eventualmente venham a ser criadas pelo próprio Estado. Uma vez que a ideia de povo, então, é um mecanismo de combate à exclusão, o autor já deixa de lado, como um elemento de sustentação da democracia, todo e qualquer sentido em que o povo for colocado como ícone. Né? Ou seja, a partir do momento em que o povo como ícone é aquele povo que é manipulado, então, se existe ali a manipulação, significa dizer que uma eventual legitimidade que esse povo manipulado dê ao governo, ela vai ser uma legitimidade forçada, ou seja, ela vai ser uma legitimidade criada, e aí me perdoem aqui, mas ela é uma legitimidade não legítima, ou seja, é apenas um mecanismo para manipular o cidadão. Seriam assim os outros 3 conceitos de povo, ou as outras 3 ideias de povo: o povo ativo, o povo como instância de atribuição e o povo como destinatário das prestações do Estado, que servem para se analisar a legitimidade democrática de um determinado Estado. E ele termina esse capítulo, então, dizendo que se essa legitimidade democrática ela é oriunda do aspecto jurídico da relação entre cidadão e o seu representante, isso significa dizer, então, que quanto mais legítimo for o governo, mais democrático será aquele país ou aquele regime político, e é aí, então, que se encontra a aplicação daquilo que o autor chama de positividade da democracia. Ou seja, é o cumprimento efetivo das leis que garantem a máxima legitimidade natural, digamos assim, ao governante, não uma legitimidade forçada ou manipulada, como é o caso do povo como ícone.